Olá, o meu nome é Isa Alcântara e eu vou estar com você falando sobre o tratamento oncológico do Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Acompanhamento nutricional oncológico, o início, as restrições e as dietas interais. Para falar sobre o assunto, eu recebo a nutricionista Ivani Vukovic, gestora de nutrição do Instituto. Ivani, fala pra gente, como é o acompanhamento nutricional de excelência? Bom, nós temos dois tipos de acompanhamento, né? Dos pacientes internados, onde a gente pega o paciente desde o pronto atendimento, quando ele tem uma necessidade de ficar aguardando uma vaga, por exemplo, então a nutrição já começa a atuar neste paciente ou imediatamente após ele ir para o leito, para a enfermaria, né? Então é feito todo um acompanhamento deste paciente, passado uma visita nutricional, pego o peso, a altura desse paciente, calculado o IMC, feita uma avaliação nutricional desse paciente para ver as necessidades calóricas, proteicas e preferências, porque isso é muito importante, principalmente falando de paciente oncológico. Então, o que eu chamo de uma particularidade nossa é justamente atender essas preferências dos pacientes, tá? Nós temos um serviço um tratamento humanizado, onde a gente visa justamente atender principalmente aqueles pacientes numa fase terminal, atender um último desejo. Então a gente atende até com lanches de fast food, com sorvetes, atender o máximo que dá, além de nutrir um desejo pessoal desse paciente. E todo o trabalho de excelência mesmo que a gente faz em cima desse paciente, visando o aporte calórico, proteico e de vitaminas e minerais para atender a necessidade e evitar uma perda de peso desse paciente. Perda de peso e perda de massa, porque no paciente oncológico nós temos muitos pacientes obesos caquéticos, que é a caquexia em obesos. E isso acontece muito no paciente oncológico, que é o paciente mais difícil de ser tratado. O obeso caquético é aquela pessoa que ela tem um sobrepeso ou até mesmo uma obesidade, o IMC dela está acima de 25, porém ele não tem músculo. É uma pessoa que ela é desnutrida na parte muscular. Então, é uma pessoa muito difícil de ser tratada, principalmente porque o câncer é uma doença consumptiva. Ela pega as nossas reservas proteicas. E nós temos também o trabalho da nutrição no ambulatório, que é a consulta ambulatorial, onde é feito um acompanhamento no pós-alta desses pacientes que ficaram internados e também um acompanhamento no pré-operatório, principalmente dos pacientes de cabeça e pescoço, onde todos os pacientes que vão fazer cirurgia de cabeça e pescoço são encaminhados para o serviço de nutrição. Então, é feito um acompanhamento ambulatorial desses pacientes. Quais as restrições alimentares do paciente com câncer? E a questão do paladar tem influência? Não dá para generalizar restrição alimentar e câncer, né? Existem vários tipos de câncer. Mas falando assim, de modo geral, não existe nenhum alimento que vai curar o câncer, mas também não existe nenhum alimento que vai provocar o câncer. Mas de modo geral, a gente tem os pacientes imunossuprimidos, que são aqueles em tratamento quimioterápico, que a gente tem que tomar um cuidado com alimentos crus, principalmente, porque são pacientes que estão extremamente debilitados. A saúde dele, né, a saúde imunológica dele está comprometida. Então, qualquer alimento contaminado, né, vamos dizer assim, o que para mim, para você, que somos pessoas saudáveis, não faria mal nenhum, para um paciente imunossuprimido, então esse alimento poderia causar algum dano. São os alimentos crus que a gente evita. E a gente preza por uma alimentação mais saudável. O que é uma alimentação mais saudável?
Evitar alimentos congelados, evitar fast food, evitar conservas, excesso de temperos. Quanto mais natural, melhor. Frios embutidos, de modo geral, né? Evitar esse tipo de alimento. Quanto mais natural, melhor. E o paladar influencia demais, principalmente para os pacientes também em quimio e radioterapia. Muda muito o paladar, tem mucosite, que é muito difícil de ser tratada, que é uma inflamação da mucosa, onde o paciente fica com feridas mesmo na boca. Tem graus dessa mucosite e tem graus onde o paciente não consegue realmente se alimentar. Então, a gente tem que tomar um cuidado com alimentos cítricos com esse paciente, muito condimentados. Ele tem uma preferência por alimentos mais fresquinhos, gelados, ou em temperatura ambiente. Então, o quente, o ácido vai prejudicar esse paciente. Por outro lado, aquele paciente que não tem a mucosite, ele tem uma preferência pelos ácidos, porque a químio e a rádio faz ele perder a palatabilidade. Então, quanto mais condimentado, melhor. Então, não existe um padrão, existe uma dieta personalizada. Dieta interal, o que é? É para a vida toda? Quais os pacientes que a utilizam? A dieta integral é para aqueles pacientes que não conseguem, ou por um período, ou às vezes para o resto da vida, não podem mais se alimentar pela boca. Então, eles recebem um caninho no nariz, que é uma sondinha, e vai para a primeira porção do estômago ou para a primeira porçãozinha do intestino. São as dietas interais. Se isso for se prolongar, é feita uma gastrostomia ou jejunostomia, que aí é direto na barriga, né, no abdômen do paciente. Então, tira o caninho, que é um desconforto, e vai direto para o abdômen do paciente. É uma dieta pronta para o consumo, ela tem tanto pó quanto líquido, nutricionalmente completa, tá? Essas as industrializadas. Para a nossa população, né, a nossa realidade dos nossos pacientes, a gente acaba indicando a dieta caseira, que não é o ideal, porque ela tem um déficit muito grande de micronutrientes principalmente, porque quando você ferve, você bate no liquidificador, tem que ser uma dieta muito ralinha, você acaba perdendo muito nutriente. Mas a dieta industrializada, ela é cara. Ela é fornecida pelo governo, mediante um formulário preenchido pelo médico, nutricionista, diretoria do instituto e apresentada na Secretaria da Saúde pelo próprio paciente ou familiar. E isso demora em torno de 60 a 90 dias para vir uma resposta. Mas até lá, o paciente ele vai se alimentando com a dieta caseira e normalmente perdendo muito peso. ONGs que a gente tem uma parceria e a gente acaba encaminhando esses pacientes para essas ONGs. E às vezes, quando a gente recebe doação dessas dietas interais, essas doações ficam conosco, né, sobre nossos cuidados, e numa alta, aqueles pacientes mais carentes, com uma necessidade maior de um aporte calórico, a gente acaba cedendo, né, essas dietas para esse tipo de paciente. Então, esse trabalho também é feito. E também tem aqueles pacientes que a gente precisa de um cuidado ainda maior, que é um atendimento domiciliar. Então, a internação dele não cabe mais. O risco dele ficar internado e pegar uma infecção e piorar o quadro dele é maior. Porém, ele ainda está em tratamento, às vezes por uma ferida aberta, e ele está se alimentando com a dieta integral. Então, a gente acaba fornecendo a dieta para esse paciente em casa, o Instituto fornece, e é feito todo um trabalho de um curativo, de uma visita da nutricionista domiciliar para esse paciente. Então, é feito todo esse trabalho domiciliar com esse paciente. Então, as doações são sempre muito bem-vindas, de todos os tipos de doação, mas quando a gente recebe doação de dieta integral, é pulos de alegria, porque são muito bem-vindas. Muito bem, muito obrigada pelas informações, Ivaninha. Muito obrigada. E você continue nos assistindo. Olá, você quer se tornar um investidor social? Que tal apoiar a causa oncológica?
você pode ajudar o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Você pode doar um produto ou serviço, você pode financiar um projeto e com isso você passa a ter o selo social. Invista nessa causa tão importante. O hospital ele é referência no SUS para quimioterapia e é o segundo maior em radioterapia do estado e município de São Paulo. Me chamo Marilene Alves Marques, sou professora de educação infantil e eu descobri um câncer há 5 meses no ovário. Já fiz a cirurgia e eu estou aqui para agradecer o tratamento, a receptividade, o carinho com que eu fui tratada, a humanização. Eu fui muito bem tratada por todos, recebi muito carinho e estou aqui firme e forte, estou me tratando e estou aqui principalmente para pedir ajuda a manter essa instituição, para solicitar que vocês também sejam mantenedor, para que essa instituição possa continuar recebendo outras pessoas, muitas pessoas como me recebeu e como tem recebido todos os dias muitas pessoas com muito carinho e principalmente com muito amor. Você sabia que no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho nós temos o maior índice de quimioterapia do município e é o segundo maior em radioterapia do estado de São Paulo? Por isso, lançamos a campanha Adote um Paciente. Durante 12 meses, você pode doar R$5.000 para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um tratamento com câncer. Adote um paciente.